viajar da adega à garrafeira, desta vez para falar do ex-libris da região. Já foi chamado de sol em garrafa e é um dos produtos favoritos dos setubalenses. Vamos falar de moscatel? O moscatel de Setúbal tem uma história muito longínqua, porque a história diz que já se planta na nossa região, e sobretudo na Península Ibérica, 2000 anos antes de Cristo. O moscatel surge desde logo como a casta de referência da produção vitícola aqui na região de Setúbal. A região foi demarcada em 1907 e abrangia aquilo que era na altura o Concelho de Setúbal, que eram de cerca de 60 mil hectares. Mais tarde, o Concelho foi dividido em Concelho de Setúbal e Palmela, e a região continua com o mesmo limite de demarcação. Aconteceu um bocadinho aquilo que se aconteceu em relação ao Douro. Aquilo que deu nome à região do Douro como produção de vinhos foi a produção do vinho do Porto. E vieram a seguir depois os vinhos tranquilos, e hoje em dia é uma região onde são conhecida pela qualidade dos seus vinhos, tanto os vinhos tranquilos, mas sempre com o vinho do Porto como vinho de referência. Aqui em Setúbal, ter-se-á passado a mesma coisa. Foi o vinho moscatel, a casta moscatel, que lhe deu celebridade e que lhe deu uma imagem que hoje tem de grande prestígio e de grande região de produtora de vinhos. A José Maria da Fonseca foi pioneira na produção de moscatel de Setúbal e tem uma história única para contar. O Torna Viagem é uma história que já vem desde o século XIX também, em que o Sr. José Maria da Fonseca pedia muitas vezes aos capitães dos navios portugueses que andavam pelas viagens à volta do mundo que levassem cascos de moscatel de Setúbal e os tentassem vender aos seus agentes pelo mundo inteiro. O vinho ia à consignação e por vezes não era vendido nos mercados de destino e voltava para Portugal. E o curioso é que quando ele regressava tinha evoluído e tinha ganho muita qualidade. E portanto depois era vendido em Portugal como moscatel de Torna Viagem, o moscatel que tinha feito a viagem e voltado. Portanto eram vinhos com muito prestígio, com muita qualidade. E afinal, o que torna o nosso moscatel de Setúbal extraordinário? A região de moscatel de Setúbal é uma região DOC, é uma região com denominação de origem. É um vinho que não existe em parte nenhuma no mundo com esta característica. Eu acho que poderemos dizer que os melhores vinhos generosos, por isso licorosos do mundo da casta moscatel, são feitos em Setúbal. Que às vezes pode parecer um excesso de regionalismo ou nacionalismo, e não é. É uma casta que existe em todo o Mediterrâneo e depois até foi plantada também na Austrália e foi plantada também na África do Sul, onde faz também vinhos generosos, mas é mais ou menos unânime no mundo. É unânime que os melhores vinhos desta casta são feitos aqui. O que acontece é que esta casta parece que está no sítio errado, porque foi plantada num sítio que não tem nada a ver as temperaturas, nem sequer a diferença entre noite e dia dos outros sítios, aqui na nossa região. Os melhores moscatéis são feitos nas colinas, nos terrenos de transição e nos terrenos da Serra da Rábida, onde as vinhas estão viradas a norte, por isso onde há menor temperatura média durante o ano. E o que acontece é que depois ainda temos a chuva do equinócio, que nos obriga a apanhar a uva perto da chuva ou nas primeiras chuvas. Faz com que realmente nós tenhamos uma matéria-prima, uma uva com uma acidez extraordinária, com uma riqueza de aromas primários extraordinária e com uma fineza de aromas também que não se encontra nos outros locais do mundo. Outra variedade de moscatel de que é importante falarmos. É um vinho generoso aqui da região de Setúbal, feito com a variedade moscatel roxo. É uma variedade diferente do moscatel de Setúbal. Há vinhos extraordinários aqui na região e raros, porque só existem cerca de 50 hectares na região
desta variedade. É um vinho um pouco mais delicado, diria. Eu diria que o Setúbal é ligeiramente mais rústico. Será que a uva moscatel se usa apenas para o famoso moscatel de Setúbal? Ou resulta em vinhos tranquilos? Durante muitos anos não se faziam vinhos também secos, não generosos, com a casta moscatel roxa. E atualmente existem. Nós temos e outros produtores da região têm, e são vinhos realmente muito interessantes e que têm tido uma enorme aceitação do público. E em vinhos naturais? Tentei sempre fazer tudo o mais natural possível. E, portanto, achava que era minha obrigação também tentar fazer os vinhos o mais naturais possíveis. Portanto, neste caso aqui estamos a falar um vinho doce natural, portanto, em que nós temos que fazer um trabalho de campo muito grande e deixamos chegar a vinha ao tipo de passa, de maneira a atingir sempre 20 e tal graus, de maneira que quando fazemos a fermentação dessa uva, metade do grau que ela tiver é para dar o álcool e tem que separar a fermentação em determinada altura para ficar o restante do açúcar para dar o doce. Algo com tanta história terá lugar no futuro? Eu olho para o moscatel de Setúbal como um produto com futuro, não só porque há cada vez mais novos mercados internacionais, nacionais, que eu acho que há um grande impacto do moscatel de Setúbal também fora da região de Setúbal. Há aqui várias interpretações do moscatel de Setúbal, dentro da própria região do moscatel nós temos várias interpretações e acaba por, às vezes, se nós não conseguimos chegar a um público com um determinado produto, de certeza que se não formos nós, que há um produtor aqui da região que o vai conseguir. E há mais alguma coisa a acrescentar, Engenheiro Vasco? Como se bebe o moscatel? Bebe-se. Bebe-se assim num copo assim pequeno como este ou num copo muito grande. Bebe-se frio, em primeiro lugar. É um vinho com uma doçura elevada e realmente eu acho que é melhor apreciado frio. Naturalmente que se o vinho for muito novo, se for um vinho com 2 anos, é perfeitamente aceitável bebê-lo a temperaturas abaixo de 10 graus. Para vinhos com maior envelhecimento, de alguma maneira se perde um bocadinho a complexidade de vinho se beber muito frio. E com quê? Com muitas coisas. Por si só, eu acho que um moscatel novo pode ser um magnífico aperitivo. Para mim o mais interessante será com os queijos. Acho que dá uma combinação de oposição, não é? Entre o doce e o amargo e a acidez do vinho e o queijo, eu acho muito interessante. Queijo de azeitão é uma combinação extraordinária. E depois, naturalmente, falamos das sobremesas. E aí, nas sobremesas, eu gosto muito dos doces à base de laranja, à base de amêndoa. O chocolate também é muito interessante. Se quisermos ser um bocadinho mais criativos, aí baixando muito a temperatura, e eu aconselharia a fazer isso com um moscatel muito novo, poderemos até pensar com as combinações clássicas por exemplo, dos vinhos doces franceses, com patês, com cozinha oriental, por exemplo, também poderá ser feito. Terminamos a nossa viagem da melhor forma. Sugerimos os moscatéis favoritos dos nossos produtores. Não pode deixar de provar um moscatel da herdade da Gâmbia, o da Quinta de Catraus, o 10 anos da Bacalhoa, o Superior JMS produzido por António Saramago e o Alambre 20 anos da José Maria da Fonseca. Sabemos que a escolha é difícil. O melhor talvez seja provar todos. Tchim, tchim.